Oi, pessoal. Estamos vivendo tempos emblemáticos e tempos bastante importantes. Emblemáticos porque nós estamos tendo a oportunidade de ver tudo aquilo que a gente acreditou, tudo aquilo que a gente estudou, agora se manifestando através dos acontecimentos que nos rodeiam. E isso é extremamente gratificante, a gente descobrir que a gente veio dedicando praticamente uma vida a esses estudos e a essas questões, e agora elas estão sendo mostradas, elas estão sendo comprovadas. E gratificante também em poder compartilhar isso com vocês. Afinal, toda vez que a gente aprende alguma coisa, ou que a gente observa alguma coisa, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser dividido entre todos, sabe? Para que aquilo que a gente aprendeu possa servir de ferramenta para que os outros aprendam, para que os outros pensem a respeito, para que os outros passem a ver o mundo com outros olhos, os acontecimentos com outros olhos, que não seja desse modo alarmista, desse modo complicado, né? Esse modo negativo que nos está sendo mostrado, mas sem que a gente entenda que estão sendo construídas as bases para um novo tempo, as bases de um novo mundo, as bases de uma nova era, e que é muito gratificante a gente estar aqui presente, participando desse momento, e principalmente se a gente tiver a oportunidade de compreender o que está por trás de tudo isso que nos rodeia. Há uma semana atrás eu fiz um vídeo falando a respeito da erupção do Cumbre Vieja, e ali eu comentei que imaginava ou acreditava que por volta dos dias, entre os dias 25 e 27 desse mês, a gente teria algum evento celeste acontecendo. E agora, curiosamente, a gente foi surpreso nesse domingo por essa tempestade de areia que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Mas muitos vão dizer assim: nossa, René, uma coisa não tem nada a ver com outra, que viagem. Né? Se a gente for pegar os aspectos técnicos, a gente vai perceber que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas em termos ocultos, muitas coisas estão nos sendo mostradas nesses dois eventos, que aparentemente eles não estão interligados, mas que vocês vão ver que estão, e que acaba sendo algo bastante interessante aqui para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Quando eu falei do Cumbre Vieja e eu falei das Ilhas Canárias como sendo reminiscências da Atlântida, né? Eu citei aquela região como sendo uma região associada à Lua. Por quê? Porque na Espanha passa o Trópico de Câncer, né? E a gente percebe, né? Então, tudo aquilo que a gente falou, né, a respeito daquelas questões acontecendo, elas acabam fazendo contraponto ao que a gente percebe aqui do lado, né? Aqui no nosso estado de São Paulo, onde nós temos o Trópico de Capricórnio como complemento. A região de São Paulo, né, ela está associada de um certo modo ao quarto sistema, ocultamente. Por quê? Né? Porque aqui em São Paulo é o ponto praticamente para onde convergiram todas as raças de todas as partes do mundo. É um ponto praticamente considerado como sendo a síntese de tudo aquilo que acontece na humanidade. Então nós temos de um lado a questão ligada à Atlântida, né, como quarto aspecto. Nós temos São Paulo do outro lado, associado à questão de quarto sistema. Nós temos fogo e água lá, né, o vulcão numa ilha, e nós temos ar e nós temos terra aqui embaixo. Ou seja, né, nós temos o eixo Capricórnio, Câncer, água e fogo de um lado, ar e terra do outro. Vocês percebam o quanto isso é interessante, porque esses elementos eles se completam formando uma cruzeta onde todos eles estão interligados. E no centro dessa cruzeta,
ocultamente falando, né? É a partir daí que vai brotar o quinto elemento. O quinto elemento, que acaba sendo sintetizado como a rosa que nasce no seio da cruz, que vai anunciar a vinda de algo novo, a vinda de algo que está sob as bênçãos ou tutela do éter, do akasha, dos devas e do plano espiritual. Como vocês podem perceber, né? Então tudo aquilo que a gente vem falando no canal, que a gente está vivendo um ciclo de grandes transformações e que essas grandes transformações elas estão cumprindo um papel de nos preparar para um novo estado de ser, para uma nova era, né? Vocês percebem que isso daí acaba nos sendo mostrado na prática a partir desses dois fenômenos que acabam se interligando. Um no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. Um associado a Câncer, outro associado a Capricórnio, ou um ligado à Lua, o outro ligado a Saturno. Né? Ou seja, que representa o eixo dos valores, o eixo de tudo aquilo que está manifestado, conforme a gente vem falando, né? Que é o ponto que está sendo remexido agora e que precisa ser revisto para que haja o começo de uma nova era, o começo de uma nova consciência, baseado em outros valores que não sejam esses que a gente está vivendo agora. Como vocês podem perceber, quando a gente faz essa analogia, a gente percebe que existe uma ligação, que existe uma conexão entre tudo isso e que acaba reforçando tudo aquilo que a gente vem falando, tudo aquilo que a gente vem acreditando, tudo aquilo que a gente vem pensando. Porém, né, como tudo isso está sob a égide de Urano ou está sob a égide da divindade, a gente nunca pode dizer nada porque está sob a égide do inesperado. A divindade é o grande inesperado. Então a gente não pode dizer, é dessa maneira ou daquela. O que a gente pode fazer é aguardar os fatos, e a partir do momento em que a gente vai aguardando os fatos, a gente vai ligando os pontos, e conforme a gente vai ligando os pontos, a gente vai percebendo que está tudo certo, que está tudo sendo mostrado, que está tudo sendo demonstrado, e que a gente precisa ter olhos para ver, né, e começar a ver as coisas de uma outra maneira. E a partir do momento em que a gente começa a perceber tudo isso, a gente vai adquirindo mais confiança no processo divino e no processo evolutivo, que é o que nos está sendo cobrado nesse exato momento. Costumo dizer, muitas coisas vão mudar, nós estamos prestes a uma grande transformação, e eu disse isso no começo do ano, né, que esse ano seria 2021, associado ao planeta Plutão, que é um planeta de transformações profundas, e vocês percebem que é isso mesmo que está acontecendo. E esse movimento planetário agora ele vai até meados de novembro, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, quando começa a se desmanchar todas essas tensões relacionadas a esses planetas retrógrados e nos conduzir para o ano de 2022, que representa, de certo modo, está ligado ao arcano 22, que representa finalmente um fim de ciclo, né, a conclusão de alguma coisa e também o início de algo novo, de algo que vai com certeza trazer uma grande transformação para todos nós. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Fica aqui mais uma coisa para a gente refletir. E é importante que a gente tenha olhos, né, olhos para ver tudo isso que está nos rodeando e que a gente se sinta extremamente grato por estar vivendo nesse momento, por estar aprendendo tudo o que estamos aprendendo. E que, por mais difícil que tudo isso possa parecer, a partir do momento que a gente compreende, né, todos esses movimentos como sendo aspectos relacionados à manifestação do divino entre nós, a gente percebe que tudo isso vai valer a pena no final de tudo e, né, vamos nos sentir muito gratos por estarmos participando
dos alicerces da construção desse novo mundo, dessa nova era, capaz de finalmente irmanar a todos os homens, a todos os seres, a partir da bandeira alvinitente da paz e do amor universal. Tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais. Gratidão.